Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai estar falando sobre as expressões numéricas. Aqui diz o seguinte: Isabela e Gustavo vendem água mineral em sua lanchonete. As garrafas vêm embaladas em pacotes de 12 unidades. Então diz o seguinte: na sexta-feira eles conferiram o estoque de água mineral. Encontraram 2 pacotes fechados e mais 8 garrafas. Quantas garrafas haviam? Bom, cada pacote tem 12 unidades. Como eles encontraram 12 pacotes, o que a gente faria? Somaria 12 mais 12, que são os 2 pacotes, mais 8. Ou seja, isso daqui é igual a 32. Aí diz o seguinte: Isabela calculou assim. Ó, ela colocou 8 mais 2 vezes 12. O que ela fez? Multiplicou 2 por 12, ou seja, tem 2 vezes 12 ali, né? Deu 24, somou com 8 e deu 32. E o Gustavo calculou como? 8 mais 2 vezes 12. Mas o que ele fez? Ele somou o 8 com o 10. E a gente não pode fazer isso, porque olha ali o que aconteceu. Ficou 10 vezes 12, que dá 120. E por que a gente não pode fazer isso? Porque ele está misturando aqui, digamos assim, uma quantidade de garrafas com com pacotes de garrafa, né? Esse 2 tem a ver com os pacotes, tá bom? Então ali diz o seguinte, ó: qual dos dois calculou corretamente a quantidade de garrafas de água mineral? Tá? E a gente consegue perceber que quem calculou corretamente foi a Isabela, porque ela não misturou, digamos assim, os pacotes com as quantidades, tá? Quando a gente soma 8 com o 2, que nem o Gustavo fez, a gente acaba misturando o que é garrafas e o que é os pacotes de garrafa, tá bom? Na C diz o seguinte: quando o Gustavo organizou as garrafas de água mineral na geladeira vazia, ele dividiu igualmente as garrafas de um pacote em 2 prateleiras. Depois percebeu que havia 8 garrafas avulsas e colocou mais 4 em cada prateleira. Quantas ficaram em cada prateleira após a arrumação? Ora, é só a gente ver, né? Seria o quê? 6, né? Porque tem os 2 pacotes, né? Nas prateleiras. Então ficou 6 mais 4, né? E isso é igual a 10. Tá? Porque se ele dividiu as garrafas de um pacote, como vem 12 em cada uma, ficou 6 em cada prateleira. Tá? E depois ele viu que sobrou 4. E daí ele colocou 4 em cada uma, né? Sobrou 8, desculpa. Daí ele colocou 4 em cada prateleira, cada uma. Ou seja, tem 10 em cada uma. Agora vamos ver como calculou o Gustavo e a Isabela. Gustavo fez o quê? 12 dividido por 2 e somou com 4. 12 dividido por 2 é 6, com 4, 10. Então, o Gustavo parece que acertou. E a Isabela? A Isabela fez o 12 dividido por 2 mais 4 também. Só que o que ela acabou fazendo? Somando o 2 com o 4. Isso a gente não pode fazer, porque a gente está, digamos aqui, misturando os pacotes ou as prateleiras aqui, mas o pacote com o número 4, que seria as garrafas vazias. Então isso não está certo, a gente não pode misturar. Vamos responder então aqui na apostila, que diz o seguinte: quem calculou corretamente? Então foi o Gustavo. Tá? Aí diz o seguinte: na geladeira havia 20 garrafas de água mineral. 2 clientes compraram cada um 3 garrafas. Quantas garrafas sobraram? Ora, tinha 20 garrafas, né? E 2 clientes compraram cada um 3 garrafas. Então, 20 menos 3, né? O primeiro cliente comprou 3, a gente desconta, ficou 17. Aí depois dos 17 que tinha, outro cliente comprou 3. Então, isso daqui é igual a 14.
Aí diz o seguinte, ó, Gustavo fez a conta assim, 20 menos 2 vezes 3, né? Porque, ó, aqui é como se eu tivesse feito assim, ó, 20 menos 3, menos 3, né? Ou seja, o menos 3 aparece duas vezes aqui. Então, seria como se fosse 20 menos 2 vezes... Posso até botar assim, ó, vezes 3. Né? Ou 2 vezes menos 3. Beleza. Aí, Gustavo fez a conta assim, ó. 20 menos 2 vezes 3. Ele diminuiu 20 de 2. Isso ficou valendo 18. E daí fez 18 vezes 3, deu 54. E não tá certo, a gente viu ali que dá quanto? 14. Como é que a Isabela calculou? Da mesma maneira, só que ela fez primeiro a multiplicação. Ó, 2 vezes 3 dá menos 6. 20 menos 6, 14. Tá? Qual deles calculou corretamente o número das garrafas que sobraram? Foi a Isabela. Então, percebam, pessoal, que as situações que ocorreram na lanchonete foram resolvidas por meio de uma sequência de operações que a gente chama de expressões numéricas. Tá? Nesses casos analisados, eles estão envolvidos adições, subtrações, multiplicações e divisões. Quando a gente une, digamos assim, essas operações e escreve ela de uma vez só, digamos assim, é isso que determina uma expressão numérica. Tá bom? Vamos para o próximo item. Então aqui tem as bolinhas verdes, né? 6 mais 6, ou seja, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui e 6 embaixo, ou seja, 6 mais 6. Montamos uma expressão. A quantidade de bolinhas amarelas é a mesma das verdes, né? Então, tem 6 mais 6. As bolinhas azuis, 3 por 3, né? Ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, né? Tá bom. Aí diz o seguinte, ó, como é que ele colocou ali que o João escreveu essa expressão numérica? Ele escreveu assim, ó, 2 vezes 6 mais 6 mais 3 vezes 3. Vamos resolver essa expressão numérica e verificar se ela corresponde a essa quantidade de bolinhas. Então vamos lá. Aqui, ó, o que a gente tem que fazer primeiro? Lembra? A gente tem que fazer primeiro a multiplicação. A gente não pode somar, digamos, essas duas aqui. Primeiro a multiplicação. Então, 2 vezes 6 é 12. Mais 6 mais 3 vezes 3. Ó, 3 vezes 3 é 9. Quando a gente calcular isso aqui, a gente vai encontrar como resultado 27. E tá certo? Não, né? Porque olha só, aqui tem 6 mais 6, ou seja, aqui tem 12. Aqui tem 6 mais 6, ou seja, 12. E aqui tem 3 vezes 3, que é 9. Ou seja, vai ser 24 mais 9, que é igual a 33. Então, não corresponde. Agora, resolva a expressão utilizando os parênteses para dar prioridade à adição. Ou seja, se tem os parênteses aqui, ó, parênteses são esses símbolos aqui. Se tem os parênteses ali, então quer dizer que é para a gente dar prioridade para aquilo dali, começar por aquele resultado. Então, ó, vai ficar assim, ó, vou começar por aqui. 6 mais 6 é 12. Então, vai ficar assim, ó, 2 vezes 12 mais 3 vezes 3. Ora, 2 vezes 13, desculpa, 2 vezes 12 é igual a 24. E 3 vezes 3 é 9. Portanto, isso daqui deu igual a 33. Qual das expressões teve como resultado o número certo de bolinhas? Ora, foi essa expressão aqui, utilizando os parênteses. Então, vamos responder aqui. Ó. Por que foi necessário usar parênteses nessa expressão? Por quê? Para que a operação de adição fosse feita antes da multiplicação. Porque quando a gente tem somente o sinal de multiplicação e somente o sinal de adição, a gente sempre vai começar pelo sinal de multiplicação. Então, por isso que o parênteses foi necessário. Agora, vamos resolver aqui essas expressões.
Ora, nessa expressão aqui, ó, é só identificar onde é que tem uma multiplicação. Aqui. Então, eu vou começar por aqui. Vai ficar 60 menos 5 vezes 8, que é 40, mais 5. Ou seja, isso daqui é igual a 20 mais 5, que é igual a 25. Agora, nessa segunda aqui tem um parênteses. Então, a gente tem que começar por aqui. Só que aqui dentro, ó, o que tem? Uma multiplicação e uma soma. Então, eu vou começar pela multiplicação. Vai ficar assim, ó, 60 menos 5 vezes 8, que é 40, mais 5. Então, vai ficar assim, ó. De novo, ainda tem o parênteses, porque eu só vou tirar o parênteses quando ficar somente um número. Então, vai ficar assim, ó, 60 menos 40 mais 5, que é 45, que dá igual a 15. Tá bom? Vamos para C aqui, ó. Tem dois parênteses agora, então a gente vai começar por qualquer um dos dois e depois efetuar a multiplicação. 60 menos 5 é igual a 55, vezes 8 mais 5 é igual a 13. Então, isso daqui é igual a 715, tá? Vamos para o próximo. Vamos resolver esse exercício aqui da atividade. Então, diz o seguinte, em uma partida de basquete, Lucas foi o maior pontuador. Ele marcou 2 cestas de 3 pontos, 5 cestas de 2 pontos e 3 lances livres de 1 ponto. Escreva a expressão que representa o total de pontos marcados por Lucas. Então, olha só, se ele marcou 2 cestas de 3 pontos, então seria assim, ó, 2 vezes 3 pontos, né? Que são 6 pontos. 5 cestas de 2 pontos, né? Como se eu somasse 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2. São os 10 pontos. E 3 lances livres de 1 ponto cada um, ou seja, 3 vezes 1, né? Porque a gente faria 1 mais 1 mais 1 mais 1. Beleza, então qual é a expressão? É 2 vezes 3 mais 5 vezes 2 mais 3 vezes 1. Tá? Quantos pontos ele marcou no total? Ora, é só a gente resolver essa expressão. Ó, começamos pelas multiplicações. Vai ficar 2 vezes 3, 6, mais 5 vezes 2, 10, mais 3 vezes 1, 3. No total, deu 19 pontos. Certo? Nesse segundo, então, como é que seria a expressão que a gente vai calcular? Seria 96 dividido por 3, ou seja, nas 3 prateleiras. O resultado que dê disso, a gente vai descontar 1. Tá? Então, como é que a gente vai fazer? Vai pegar as 96, dividir por 3 e diminuir 1. Isso vai dar 32, né? Porque 96 dividido por 3, ó, o 9 é maior que 3. Na tabuada do 3, 3 vezes 3, 9. Fica 0, baixo 6. 3 vezes 2, 6. Né? Então, vai dar 32 menos 1, 31 garrafas. Tá? Então, essa é a expressão que representa a quantidade de garrafas da última prateleira. Quantas garrafas ficarão na prateleira? Ora, pessoal, tá bem fácil, né? 31 garrafas. A gente eu até já calculei aqui e mostrei para vocês, já acabei fazendo a B. Vamos para 3. Bom, pessoal, essa daqui tem que analisar aqui a questão, né? Então, se ela recebeu 3 cédulas de 100, ela recebeu o quê? 100 mais 100 mais 100, ou seja, 300. E 3 de 50, ou seja, 50 mais 50 mais 50. Ora, quantas vezes está se repetindo o 100 aqui? 3 vezes. Então, isso daqui é 3 vezes 100. E quantas vezes está se repetindo 50? 3 vezes, então, 50. Ou seja, essa é a expressão. Como é que a gente calcula? Primeiro as multiplicações e depois a gente soma. Então, seria 450 e não 250, que nem está aqui.
Tá bom, pessoal? Então, aqui é bem fácil de saber qual é a resposta que está certa, como você acha que ela pensou. Então, vou deixar para vocês aqui, tá bom? Vamos para 4. Então, vamos lá. Aqui diz o seguinte, ó, que as cartas amarelas valem 5 pontos. Tá? E quer que a gente faça isso por meio de uma expressão. Então, é só a gente ver, ó, cartas amarelas valem 5. Então, quantas amarelas tem? Ó? 1, 2, 3, 4. Então, seria o quê? 4 vezes 5, né? 4 vezes 5 pontos. Beleza. As azuis valem 10 pontos. Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4. Ou seja, 4 vezes 10 pontos. E agora diz ali também para nós que as vermelhas, 20 pontos. Então, tem quantas vermelhas? 1, 2, 3. Ou seja, 3 vezes 20 pontos. Qual vai ser a expressão, então? Vai ser essa, ó. 4 vezes 5 mais 4 vezes 10 mais 3 vezes 20. Resolvendo isso, a gente vai encontrar um total de 120 pontos. Tá bom, pessoal? Vamos para a próxima. Vamos fazer essa questão 5 aqui, então. Diz o seguinte, ó. Some 37 com 63 e divida o resultado por 5. Então, quer que a gente escreva a expressão numérica. Se está pedindo para a gente somar primeiro o 37 com 63, eu vou colocar um parênteses aqui, ó. 37 mais 63. E o resultado eu vou dividir por 5. Feito isso, é só a gente calcular. Isso daqui vai dar 100 dividido por 5, que é igual a 20. O outro diz o seguinte, de 200, subtrai o produto de 5 vezes 7 e o produto de 6 vezes 5. Então, vai ficar assim, ó, de 200, eu vou subtrair o produto é a multiplicação, tá? Então, ó, 5 vezes 7. E o produto, então, também vou subtrair, vou diminuir o produto de 6 vezes 5, tá? Então, essa é a expressão. Resolvendo isso daqui vai ficar 200 menos 5 vezes 7, 35, menos 6 vezes 5, que é 30. Isso aqui vai dar no total 135. O outro diz assim, ó, divida a soma de 70 por 40 pela diferença entre 16 e 9. Então, vamos lá. Ó. Divida a soma. Então, primeiro a gente tem que somar isso daqui. Então, ou seja, parênteses, 70 mais 140. A gente vai dividir pela diferença. A diferença é sempre menos, né? Porque, por exemplo, você fala assim, ó, a nossa diferença de altura é 10 centímetros. Por quê? Porque a gente pegou a nossa altura e diminuiu com a altura da outra pessoa e o resultado que deu ali, digamos, deu 10 centímetros. A pessoa tem 1,80m, eu tenho 1,70m, a dela 1,80m menos a minha 1,70m deu 10 centímetros. Ou seja, a diferença é diminuir um número pelo outro. Então vai ser diferença de 16 e 9 é 16 menos 9. Então, fazendo isso, a gente vai encontrar 210 dividido por 7, que é igual a 30. Tá bom? Vamos para o exercício número 6. Vamos lá. Essa primeira, pessoal, como não tem nenhuma multiplicação, é só a gente resolver aqui, ó, conforme aparece para a gente. 17 mais 5, 22. Menos 9, mais 11. 22 menos 9 é 13. Mais 11, igual a 24. Agora nessa, tem uma multiplicação. A gente começaria pela multiplicação. Mas como tem esse parênteses, então eu vou começar pelo parênteses. 7 mais 2, 9. Vezes 5, menos 1. 5 vezes 9 é 45. Menos 1, igual a 44. Nessa daqui tem uma divisão. Mas como tem esse parênteses, eu vou começar pelo parênteses. 15 menos 9 é 6. Dividido por 3, mais 20. Agora, tem uma divisão e um mais. Vou começar pela divisão. 6 dividido por 3, 2. Mais 20, igual a 22. Essa daqui, pessoal, a gente tem um mais e tem uma divisão. Como não tem parênteses nenhum, começo pela divisão. 6 mais 28 dividido por 7, que é igual a 4. Ou seja, isso daqui é igual a 10. Agora, nessa D aqui, observa que aqui a gente vai começar pelo parênteses. Mas dentro do parênteses tem um vezes e um mais. Então, eu vou começar pelo vezes. Vai ficar 25
mais 3 vezes 4, 12, mais 6, dividido por 2. Faço parênteses, 16 mais... Opa, desculpa. 12 mais 6 igual a 18, dividido por 2. Agora, tem um mais e um dividido. Vou começar pelo dividido. Vai ficar 25 mais 18 dividido por 2, que é 9. Ou seja, isso daqui é igual a 34. Agora essa daqui, pessoal. Como tem multiplicações e divisões e não tem nenhum parênteses, eu vou começar pela ordem. Ou seja, eu vou fazer 1 vezes 2, que é 2. 2 vezes 3, vezes 4, dividido por 12. 2 vezes 3, 6 vezes 4, dividido por 12. 6 vezes 4, 24, dividido por 12, que é igual a 2. Vamos para o exercício 7. Bom, pessoal, essa primeira eu já fiz aqui. Ó. Coloquei os parênteses, 3 vezes 3, dividido, parênteses, 3 vezes 3. Isso vai dar 9 dividido por 9, que é igual a 1. Nessa outra eu vou fazer assim, ó, 3 vezes 3, menos 3, entre parênteses, dividido por 3. Tá? Vocês confiram aí. 3 vezes 3... Opa, desculpa, pessoal, que eu vou fazer assim, ó, 3 mais 3, mais 3, dividido por 3. Coloco parênteses para fazer primeiro a soma e depois dividir. Na D vai ficar assim, ó, 3 vezes 3, mais 3, dividido por 3. Coloco parênteses, tá? E vou encontrar 4. Próximo, a letra E, vai ser assim, ó, 3 mais, coloco um parênteses, 3 menos 3, dividido por 3. O próximo, 3 mais 3 mais 3, menos 3. A G, 3 mais 3 mais 3, dividido por 3. E a última, 3 vezes 3 entre parênteses, menos 3 dividido por 3. Fecho parênteses, tá bom? Isso vai ser igual a 8.